Pedro Scooby, que é um participante do Big Brother Brasil, trouxe como tema lá de uma conversa a lição de casa. E aí ele comentou, ele tem 3 filhos com a Luana Piovani, né? Qual é a importância das tarefas que são enviadas para casa? Como instituir essa rotina? Por que reclamar ou não reclamar na frente dos filhos? Olha, a hora da gente conversar e aprender tudo sobre educação com Fabiana Sena. Fabiana, a gente pode até não assistir o reality, mas que os temas que são trazidos em papos lá geram repercussão aqui fora é inegável. Boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Gera mesmo, né? E foi muita discussão que eu fui acompanhando depois dessa questão lá, da reclamação lá do dever de casa que ele fez, né? Essa repercussão do Pedro Scooby, que está participando do Big Brother Brasil, era que a lição, ele é contra a lição de casa. Que pra que a escola mandar a lição de casa, gente? O que é que você acha dessa fala, Fabiana? Na verdade, Fernandinha, existe essa fala e interessante que tem muitas fundamentações em relação a isso, né? Sobre a questão da criação, de como foi criado o dever de casa, né? E tem situações de dizer assim, não, foi criado por uma punição, foi criado para poder... Ele tem essa visão, né? Que isso é punir, é para punir, né? Para estabelecer um Estado totalitário, né? Então, tem muita situação lá do passado que realmente traz alguns desses contextos. Mas aí vamos atualizar? Sim. Né? Eu acho que todo o contexto histórico, ele é importante, mas existem situações que depois a gente vai vendo as eficiências, né? A evolução daquilo, quais são os benefícios que isso traz, né? E eu queria realmente trazer o que é benefício, porque aí, enquanto o Pedro Scooby, ele é contra a tarefa de casa, eu sou a favor, totalmente. Com relação à evolução de tudo, as tarefas, elas também vão evoluindo. Por exemplo, a minha filha de 3 anos traz uma tarefinha de casa. Desenhe isso, circule aquilo, pinte aquilo, porque é específica para a idade dela. Mas não vai ser sempre assim. Terão fases em que ela vai ter português, matemática, tal. Como criar essa rotina para que a criança entenda que aquele momento da lição de casa faz parte da educação? Sim. A gente sempre vai ter que estabelecer a idade da criança, né? É importante demais as atividades de casa, seja ela de casa ou de classe, serem de acordo com a faixa etária delas, né? Uma das reclamações, Fernandinha, muitas vezes quando fala sobre dever de casa, é porque existe aquele estigma de dizer assim, o dever de casa tira a oportunidade das crianças brincarem. Gente, isso não é uma verdade. Tudo depende da rotina que se estabelece, Sim. Tá? Então, o que acontece? Por que tão cedo uma atividade de casa? Porque a gente vai criar na criança o ritmo do estudo, o hábito de estudar. Sabe quando muitas vezes lá na frente, quando chega lá aquela questão, né? As 10 páginas da tarefa de casa, né? E você diz, aí o pai começa a reclamar em casa na frente da criança e diz que a professora ficou louca, que mandou tarefa de casa demais. Não, ou diz assim, a escola não tá fazendo o papel dele não, tá mandando 10 páginas para casa. Isso. Então, assim, quando a gente começa a trabalhar essa tarefinha desde lá dos pequenininhos, a gente vai criando o hábito, que isso vai fazendo com que a criança, ela compreenda a responsabilidade dela nos estudos, tá? Sendo que como família a gente precisa contribuir, Fernandinha, incentivando, né? E não reclamando, né? E não reclamando. Mostrar a importância daquele momento de sentar, porque na verdade vai ser uma folhinha lá no início, quando chegar o momento que ele vai precisar fazer uma leitura de um texto para responder algumas questões que vão dar aprofundamento naquela situação que vai estar uma preparação lá para o Enem, por exemplo. Sim. Se essa base não foi construída, gente, sempre vai ser um martírio. Aí realmente a punição vai acontecer porque o aluno ele não foi preparado, né? O teu filho não foi preparado para esse momento que vai precisar de mais estudo mesmo. Ouviu ou aprendeu que o reclamar é o certo porque foi o que o pai ou que a mãe fez a vida inteira. Isso. Agora, Fabi, uma coisa que eu queria conversar com você é com relação a horário. Tem pais assim, eu prefiro fazer logo quando chega da escola, eu quero logo me livrar. A gente já entende aí que é um peso esse momento. Não, eu deixo para o outro dia pela manhã, porque ele acordou assim. Existe um horário mais adequado para fazer as tarefas? Eu digo que sempre a questão de horário é observar a própria criança, Fernandinha, tá? Sim. Porque o que acontece? Quando a criança é bem pequena, né, essa fase de educação infantil, as primeiras séries do fundamental,
Quando eles saem da escola, que geralmente foi uma tarde ou a tarde ou a manhã de super novidades, que aquele dia foi legal porque a professora utilizou situações lúdicas, imediatamente quando eles chegam em casa, eles querem fazer a tarefa. Entendi. Entendeu? Porque o que acontece? A professora, antes de terminar a aula, ela vai explicar a tarefa que vai para casa, né? E vai dizer, olha, vocês vão fazer assim, chame o papai, chame a mamãe, quem vai ajudar. Então, ela já dá esse ponto de estímulo, né? De incentivo para a criança. Então, se a criança já chega nessa euforia, faz logo. Porque ela vai perceber que você deu importância àquele momento, tá? Agora, por exemplo, se teu filho não chega assim, sente dele o horário que realmente vai ser bom. Porque vai ter criança que vai chegar em casa querendo brincar, né? E aí é aquela questão, Fernandinha, vamos respeitar? Né? É importante mesmo, né? Principalmente as crianças de integral, que eu acredito que até na questão de integral, o integral já serve uma extensão de aulas. Geralmente essas tarefas de casa já são feitas dentro do programa do integral, tá? Então, assim, se chega em casa querendo brincar, brinca, mas tenta conciliar com ele o melhor horário, tá? Por exemplo, minha filha, quando estudava à tarde, para ela, o melhor horário para fazer a tarefa era de manhã, assim que acordava. Então, ela já tinha a responsabilidade dela, que ela já chegava na cozinha, né? Porque ela acabava fazendo, a gente tomando café da manhã, já puxando a bolsa, né? Hoje, ela está estudando pela manhã, então ela chega, almoça, então ela já vai fazer as tarefas de casa. Então, depende também da criança. Sente o horário melhor para eles. Observar, não reclamar e estimular. Pronto, os 3 verbos que são lições para hoje. Aí na sua casa, agora só Desirê está dizendo, a gente está estourado, deixa eu só dizer o seguinte, tá com dificuldade de ensinar a tarefa? Conversa com a escola, porque eu sei que a gente aprendeu divisão de um jeito, a gente aprendeu multiplicação de outro, agora é tudo diferente, é tudo moderno, puxa dali de cá, a gente não sabe. Conversa com a escola, porque a escola vai estar sempre disponível para ensinar aos pais como ajudar os filhos, né, Fabiana? E vai facilitar muito o teu entendimento e tua ajuda em casa com os seus filhos. Bom demais! Essa maravilhosa está nas redes sociais dando dicas, gente. Olha, eu adoro seguir Fabiana, porque só tem coisa maravilhosa. Você segue lá, Fabiana Sena Monteiro, tá? E fala sobre livros. Ó, já tem uma postagem como incentivar o seu filho a estudar, falando sobre o livro Menina Bonita do Laço de Fita. Enfim, só tem coisa bacana. E eu achei maravilhoso aquilo que você fez ali, ó. Meu filho diz que quer ser youtuber. E agora? Porque no nosso tempo não tinha essa história de youtuber, né? Eram as profissões clássicas. Agora a internet dominou. O que é que eu digo pro meu filho? Vai lá, ver o que é que a Fabiana pensa sobre isso. Obrigada, Fabi, por mais uma contribuição hoje. A gente adora ter você aqui conosco no Lição de Casa, viu? Bom restinho de semana. E eu vou lá no Vila da Unidade Sul conhecer, porque a escola ficou um espetáculo. Tô doida pra tomar um cafezinho lá. Vamos lá. Por falar no Vila,